Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão, Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Pagnanelli. Tudo bom? Você não tem aula Zacarias, hoje? você Você é professor, né? Não, Sou, mas hoje não. pô, Hoje tá eu sempre, estou aqui à sua sempre inteira disposição. disponível, né? E elegante. Deixa eu apresentar aqui muito rápido e nós vamos hoje. Obrigado. Eu vou lhe fazer umas perguntas, né, que a gente produziu aí e que são bem pertinentes ao que está acontecendo hoje, atualmente, e o que vai acontecer, porque isso é uma situação que foge do nosso controle, eu acho. Então, eu queria saber o que vocês pensam da Justiça Federal. Eu estou com o doutor Eduardo José da Fonseca Costa, ele é juiz federal de Ribeirão. Você dá aula onde, em Ribeirão? Atualmente, eu dou aula nos programas de mestrado e doutorado da UNAERP, da Universidade de especialização, né? O senhor tem alguma coisa para fazer um comentário antes que a gente inicie, não? Porque o nosso tema hoje é o inquérito das fake news, que é o que está acontecendo muito. O que a Justiça Federal ou o que a experiência do doutor Eduardo como juiz federal enxerga de quem é a competência, como se desenrola esse imbróglio todo aí que acabou polemizando e a gente não sabe se porque tal pessoa fez isso, você está contra isso, a gente não sabe se a pessoa que criou aquilo para criar polêmica em cima da outra. Tem umas coisas que eu tenho visto na internet, meu Deus do céu, dá medo, porque se for verdade mesmo, eu acho que tem muita gente ficando louco tanto na política como na justiça, né? Isso aí é isso que eu queria que você falasse. Vamos numa sequência. Foi bom você abrir a oportunidade de eu inaugurar esse nosso bate-papo com algumas pequenas palavras. Foi interessante, quando eu anunciei que faria com você hoje esse encontro, eu fui procurado por várias pessoas. E elas me diziam o seguinte: mas Eduardo, você não tem medo de ser retalhado por algum ministro do Supremo Tribunal Federal? Você não tem medo do Conselho Nacional de Justiça?
E eu, invariavelmente, dei a seguinte resposta. Eu falei, olha, se um juiz que é professor de direito processual, civil e penal, não pode dar um parecer doutrinário, obviamente eu vou dar um parecer, eu vou dar as minhas manifestações aqui em tese, porque, afinal de contas, sobre os autos deste inquérito recai o manto do sigilo absoluto. Então, embora haja muitas especulações sobre o objeto do inquérito, nós não sabemos precisamente o que nele se investiga. Nós temos uma ideia. Agora, nada impede que professoralmente um juiz, professor e escritor dê, em tese, os seus posicionamentos sobre os aspectos extrínsecos desse inquérito, já que os dados intrínsecos, pelo menos em tese, nós não sabemos com exatidão. E se eu não puder, como professor que sou, dar algumas opiniões técnico-jurídicas sobre o tema, eu prefiro pedir exoneração não. federal, dirigir não, mais um não, porque eu conheço vários. Mais um não. Mais um não, eu conheço não só juiz federal, como estadual. Não, os caras estão preferindo ganhar dinheiro na advocacia, porque hoje a tal da jurisprudência muda a lei, muda a Constituição, não dá para. É isso que precisava se explicar, porque, vocês têm uma cartilha para ensinar para o aluno, coisa que eu aprendi há 30 anos atrás, que, óbvio, as coisas vão mudando, vão evoluindo conforme as situações vão acontecendo, e daqui a pouco fala, pô, mas caramba, os caras mudam, muda a hierarquia, muda a questão da... como é que acompanhar as ordens, muda as ordens das coisas, se muda tudo, quer dizer, e aí se torna uma questão pessoal, é isso que a gente precisava entender, porque senão os alunos que estão se formando agora, ou que estão querendo entrar no direito, que hoje a gente vive um celeiro jurídico, que talvez seja uma boa praia para quem queira estudar, né, que tenha perfil e vocação, ficam perdidos nessa história, porque os professores vão ter que se atualizar até quando? É dia a dia? Pois é, Zaca. Eu poderia fazer uma live inteira, o 3, 4, 5, só para tentar explicar o que tem acontecido. Por que essa mudança tão acelerada das coisas e por que fica cada vez mais difícil a atualização pelos alunos, professores e operadores do direito de uma maneira geral, e porque nós vivemos hoje uma epidemia, pior do que a da Covid, é uma epidemia de segurança jurídica. Existem vários fatores, né? Talvez o principal deles seja a mudança da centralidade do fenômeno jurídico, que antes se dava a partir das regras contidas na lei. E hoje o direito parece ter se tornado um jogo de princípios. E o que esses princípios levam? Esses princípios levam os juízes e tribunais a julgar de maneira muito menos técnica e muito mais moralista. Então, nós vivemos hoje no mundo, não só no Brasil, mas aqui com requintes de crueldade, uma espécie de jusmoralismo. Então, quando o tribunal, de uma maneira geral, não vou aqui especificar ministros, desembargadores e nem determinadas cortes, de uma maneira geral, o juiz, seja de qual instância, em qual instância ele esteja ocupando, quando ele se defronta com uma regra da lei que ele não gosta, ele invoca um princípio para derrotar, para superar essa regra. Quando a regra o desagrada em parte, ele invoca um princípio para mudar seu gosto à lei. E quando não existe uma regra de lei que ele gostaria que existisse, mas que já foi rejeitada pelo Congresso Nacional,
ele invoca um princípio para inserir essa regra no sistema. Então, a gente vive uma era em que o direito foi praticamente capturado por uma moral, mas que nem sempre é uma moral objetiva. Muitas vezes é a moral pessoal subjetiva de quem julga. Isso explode qualquer possibilidade de se ensinar tecnicamente o direito nas faculdades. Isso compromete, sobremodo, a segurança jurídica, porque você não sabe o que é o direito até que um tribunal superior diga o que ele é, quando, na verdade, a fonte primordial num Estado democrático parlamentar, que é aquele que foi instituído pela Constituição de 88, é a lei, é aquele texto de norma editado pelos representantes eleitos democraticamente pelo povo. Então, o que a gente tem assistido hoje é uma translação de eixo. O eixo determinante da revelação do direito sempre teve como fonte o poder legislativo. E nós estamos caminhando para uma troca de protagonismo. Um protagonismo cada vez menor do legislativo e cada vez maior do judiciário, com todos os problemas que vêm a reboque. Então, assim, se eu pudesse resumir de maneira muito grosseira esse estado de total perplexidade, angústia e mais de desorientação jurídica dos dias atuais, eu diria que esses são os fatores principais, embora haja outros fatores. O fenômeno é bastante complexo. A gente produziu algumas perguntas, eu vou pela primeira, eu quero, com a sua experiência, o que você aprendeu e o que você ensina. E, obviamente, tem coisas que você vai falar assim, pô, mas eu não aprendi, eu tive que aprender porque evoluiu essas questões da comunicação, principalmente ela evoluiu muito mais agora na época da pandemia. Onde está prevista a competência do STF para apurar os crimes? O que você pode falar? Ou o que você, o que os seus colegas enxergam relacionado a isso? Olha, Zacarias, a Constituição propriamente dita não atribui ao Supremo Tribunal Federal competência para apuração de crimes. A atividade investigativa criminal, ela é uma atividade administrativa. Ela não é propriamente uma atividade jurisdicional. Não é sem razão que a Polícia Judiciária, a Polícia Federal e a Polícia Civil, por exemplo, integram os quadros do Poder Executivo. Porque o Poder Executivo é quem desempenha primordialmente função administrativa e função administrativo-governamental. Quando a gente lê o artigo 102 da Constituição, ele, de ordinário, atribui ao Supremo a competência jurisdicional, ora para processar e julgar recursos, ora para processar e julgar ações cíveis e penais da sua competência original. E já se consagrou na doutrina dos constitucionalistas e na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a ideia de que as competências da Corte estão taxativamente previstas no texto da Constituição. No que diz respeito, por exemplo, ao chamado inquérito das fake news, que é esse inquérito hoje relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, se eu não me engano, o número do inquérito, deixa eu ver se eu me lembro do número, inquérito 4.781. Esse é o número do inquérito das fake news. Esse inquérito ele tem como fundamento normativo o artigo 43
do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Esse regimento interno, ele é de outubro de 1980. Ou seja, ele foi editado quando vigia ainda a Constituição anterior, a Constituição de 67, com a emenda número 1 de 69. E essa Constituição também não dava ao Supremo Tribunal Federal a competência administrativo-policial de apurar crimes. Então já começa um problema. Pode um regimento interno, veja, dentro da estrutura, o direito é como se fosse uma pirâmide. E ele tem estruturas hierárquicas, estruturas escalonadas. No topo da hierarquia está a Constituição. Então nós teríamos a Constituição, abaixo a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada. E num nível infralegal, nós temos os regulamentos, os regimentos internos dos tribunais. Então, veja, o quilate hierárquico de um regimento interno é infralegal, ele está abaixo da lei. Então, ele não tem função regulatória, ele tem função regulamentatória. O que significa isso? Regimento interno não cria direito. O regimento interno, ele minudencia, ele pormenoriza aquilo que a lei e a Constituição estabelecem, sem inovar no sistema jurídico. Então já começa um problema aqui. Pode um regimento interno, um ato infralegal, outorgar à margem da Constituição competência investigativa para a Suprema Corte Brasileira? Na minha modesta opinião, não. Na minha modesta opinião, o artigo 43 do regimento interno nasceu inconstitucional quando editado sob a vigência da Constituição de 67, com as alterações de 69. E ainda que tivesse nascido válido nessa época, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, que não dá ao Supremo e a nenhum tribunal o poder de criar para si próprio uma competência que o sistema positivo não prevê. Então, assim, a que pretexto ou qual o fundamento que o Supremo invoca para instaurar esse inquérito? Artigo 43 do regimento interno. Por força desse dispositivo, o que o Supremo, em tese, pode apurar? Ele pode apurar a ocorrência de qualquer infração penal na sua sede ou na dependência do tribunal, desde que os investigados sejam aquelas autoridades, aquelas pessoas sujeitas ao foro privilegiado no próprio Supremo Tribunal Federal. A rigor, esse é o objeto possível desse inquérito previsto nesse dispositivo regimental que eu mencionei. Né? A rigor é isso. A pergunta é, o regimento interno... Ele pode apurar? Pode fazer isso? E só para complementar, a gente tem um problema que os tribunais têm um veso de legislar por regimento interno. Isso não é de agora. Isso remonta, Zaca, a Portugal medieval. Os regimentos internos lusitanos medievais eram regimentos que tinham cara de lei. Mas havia uma razão para isso. A razão era muito simples. Os juízes e os tribunais, eles eram mandatários do rei. Não havia separação de poderes naquela monarquia absoluta. O rei judicava, o rei governava, o rei administrava e o rei legislava. Então, quando o rei constituía um tribunal dele,
Vejam, o judiciário naquela época era um departamento da coroa. Era uma espécie de secretaria do rei. Então, o rei dava regimento para os seus tribunais. E não raro nesses regimentos, ele regulava o funcionamento interno das cortes e já aproveitava para legislar. Então, às vezes, ali o regimento interno da Casa de Suplicação, que era o órgão de cúpula do judiciário reinol, você via lá a previsão de crimes, de penas, eles regulavam o procedimento de ação possessória, herança. Então, o regimento interno das cortes lusitanas, ele era um regimento interno que não era só regimento interno, era uma mistura de regimento com lei. E isso foi ficando na cultura dos tribunais da justiça colonial brasileira. E até hoje se vê regimentos internos que, na prática, legislam. O do Supremo não é. Outro dia eu estava comentando, não sei com quem a respeito, ainda o Brasil é bem alinhado na questão jurídica com Portugal. É muito igual, né? Muita gente daqui vai para lá e de lá para cá. Fazem muitos encontros para lá de jurídicos, vão dar palestras lá, tal. E me parece que tem muitos advogados aqui no Brasil que tem a carteira da ordem de lá. Não sei se lá também se chama ordem, como nos Estados Unidos é o bar, aqui. Não sei como é que. Então é o mesmo. Então o pai é o mesmo. É a ordem. Nós somos herdeiros. Alguém pare na Marquesa de Santos aí. Mas é interessante você tocar nesse assunto. Nós somos herdeiros não só de uma tradição jurídico-institucional, nós somos herdeiros de uma cultura. Né? Há quem diga que essa herança cultural patrimonialista que marca a lógica política brasileira, que é uma lógica que mistura muito público com privado e mistura de uma maneira promíscua, indevida, isso remonta à dinastia de Avis, isso remonta à própria estrutura da formação do Estado moderno português. E tudo isso, como legatários, como filhos, como colônias que fomos, nós herdamos tudo isso. E essa mania de legislar por regimento interno... Excelência, é o seguinte... Eu tinha muita coisa de perguntar, você acabou emendando, foi ótimo, né? Que a gente não perde tempo, tem muita coisa, né? Esses inquéritos tem duração indeterminada, qual o prazo para a conclusão desses inquéritos que acontecem hoje lá no Supremo? Zacarias. Isso eu estou te perguntando o que você aprendeu, veja o bem, que você está vivendo e o que você está ensinando, tá? Pois é. Existem várias regras do sistema procedimental penal brasileiro fixando prazo para as autoridades policiais. Por isso que tem a corregedoria, né? A corregedoria é para isso também, não é? Porque para isso também. Também fiscaliza tudo isso, né? Então, por exemplo, a regra geral, se a gente ler o Código de Processo Penal, lá está escrito o seguinte, está lá no artigo 10. Olha, se o investigado estiver solto, a conclusão do inquérito tem que se dar em 30 dias. Se ele estiver preso, em 10. Você tem outras regrinhas especiais. Por exemplo, a lei de drogas, ela diz o seguinte, se o investigado estiver solto, tem de concluir em 90 dias, prorrogáveis por mais 90. Se o investigado estiver preso, 30 dias prorrogáveis por mais 30. Aí existe uma lei sobre a Justiça Federal, que é a Lei 5.010 de 66, ela prevê o seguinte, regra geral, o investigado é solto, 30 dias para concluir. O investigado é preso, 15 dias prorrogáveis por mais 15. Mas é óbvio que, na prática, esses prazos não são enrijecidos. Por quê? Porque há investigações e investigações. As investigações talvez mais simples consigam obedecer a esses prazos. As mais complexas, não. E é por isso que, na prática da jurisprudência dos tribunais,
esses prazos são flexibilizados, mas eles não são flexibilizados de maneira solta, de maneira descriteriosa. Não. Lá no inciso 78, salvo engano, do artigo 5º da Constituição, está previsto o direito fundamental dos cidadãos a um processo com duração razoável. Então, o que rege esses prazos é uma razoabilidade que vai ser aferida caso a caso. É uma razoabilidade concreta. E é óbvio que o inquérito que hoje tramita no Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes, também se submete a esse imperativo de razoabilidade temporal. A questão é, o que é razoável neste inquérito? Ou melhor, qual é o prazo de duração razoável desse inquérito? Eu não consigo te dar uma resposta justamente por aquilo que eu levantei no começo do nosso bate-papo. Nós não sabemos exatamente o que há ali dentro. Nós não sabemos exatamente quais são todos os objetos de investigação criminal. Nós temos uma ideia. Por quê? Porque o ministro Dias Toffoli, que foi o presidente então do Supremo, que instaurou o inquérito por meio de uma portaria, dava algumas declarações dando a entender do que se tratava. Uma vez por outra, o próprio ministro Alexandre de Moraes dá declarações dando a entender do que se trata. Uma vez por outra, a gente escuta os queixumes dos advogados constituídos por pessoas que foram atingidas por medidas tomadas na investigação, que dizem que não estão tendo acesso a diligências já documentadas e juntadas aos autos do inquérito. E a gente escuta o reclamo daquelas pessoas que foram alvos de mandados de busca e apreensão, bloqueios de conta bancária, ou tiveram o acesso às suas redes sociais interrompido, mas saber insofismavelmente tudo que ali se investiga, a gente não sabe. Então, portanto, é muito difícil aquilatar em concreto qual é o prazo razoável dentro do qual esse inquérito tem de ser concluído. Uma coisa chama atenção, é um inquérito que, ao que parece, não tem dia para acabar. É um inquérito que já se mostra delongado. Mas, repito, eu não tenho elementos para dizer, para estimar. Olha, esse inquérito seria de bom alvitre que esse inquérito fosse concluído daqui a um mês, daqui a 15 dias, daqui a 6 meses. Eu queria fazer um comentário antes da gente continuar, porque tem bastante coisa para falar sobre isso, para saber qual é o seu entendimento. Relacionado, aliás, tem coisas que, na minha opinião, eu acho que até o Supremo tem razão. Mas eu queria a tua divergência, se houver aí, porque a gente está aqui no bate-papo e eu acho que é importante para quem está ouvindo. A questão da liberdade de expressão. Eu vou falar para você o que eu penso. Você pode falar o que você quiser, o que você pensa, você fala o que você quiser, e você tem aquela alternativa do prejudicado, entre aspas, de se defender de uma ação criminal e de uma ação civil, ou civil, sei lá. Então, assim, mas você não acha... Aí vem a história que o Supremo comentou em algumas situações. Você não acha que, mesmo você tendo essa alternativa com a liberdade de expressão, como se fala hoje normalmente, não, é democracia, não sei o que e tal. Você não acha que depois que você falou, fez alguma coisa, que você pode responder ou não por isso? O estrago já está feito? Que nem você cortar um travesseiro, você não consegue juntar mais. Eu faço que eu já vivi isso na profissão de trabalho institucional, de falar, pô, você não pode falar isso. Não, mas já está previsto. Está previsto o quê? Indenização, mas o estrago já está feito. Então, essa é uma preocupação. De você manter a imagem. Sim. De não ser, de repente, bem aquilo. Então, assim, eu queria saber a sua opinião relacionada a isso, que é uma situação bem está pegando muito hoje, a questão da democracia e da liberdade de expressão. Queria saber a sua opinião sobre isso. O que a Justiça Federal pensa, ou o que o doutor Eduardo pensa?
Bem, a liberdade de expressão é um direito fundamental e isso é absolutamente inquestionável. Sendo um direito fundamental, é um direito fundamental de liberdade do cidadão. E, portanto, é um direito subjetivo contra o Estado. Um direito subjetivo em que se exige do Estado que se abstenha de atingir o núcleo desta liberdade. Mas é óbvio que qualquer direito fundamental pode ter o seu âmbito de proteção restrito. Ou seja, o Estado pode interferir limitativamente no âmbito de proteção de qualquer direito fundamental, inclusive do direito à livre manifestação do pensamento. A questão é que esta interferência do Estado no âmbito de proteção da liberdade de manifestação tem que ser uma interferência proporcional. Ou seja, ela não pode acontecer de tal maneira que o núcleo desta liberdade seja totalmente suprimido e nem pode haver uma ausência de interferência que permita ao titular dessa liberdade exercê-la de maneira abusiva. Então, não é fácil dar uma solução pronta para essa equação, não é? E esses fatos que acontecem hoje, de certa maneira, se é que há algo de bom neles, é que eles servem como um bom mote para que nós debatamos publicamente aonde termina a liberdade de expressão e onde ela começa. E essa interferência proporcional do Estado nesta liberdade deve obedecer a uma ideia de proporcionalidade, há critérios para se aferir à proporcionalidade. Mas nada disso, Zacarias, é matemático, é unívoco, é axiomático. Não há uma fórmula pronta. O que eu quero dizer, em outras palavras, é o seguinte: há exageros quando se tenta calar pessoas que estão no exercício regular de uma liberdade de manifestação, sem que nela estejam contidas injúrias, calúnias e difamações. E é por isso que eu me sinto muito à vontade, como juiz e professor, de falar ao menos em tese sobre esse inquérito. Porque o que eu tenho percebido, e talvez isso incite a ira de alguns ministros, eu não vou aqui dizer se com ou sem razão, muitas vezes as críticas que se fazem ao Supremo, a pretexto de se exercer liberdade de manifestação, contém conteúdos raivosos que beiram a injúria, beiram a difamação e beiram a calúnia. Não é? Eu acho que o problema é esse. E veja, eu estou tendo todo o cuidado aqui de me manifestar sobre esse inquérito, em primeiro lugar, sem adentrar algo que eu não tenho condições de adentrar, claro, que é o próprio mérito das investigações, porque o inquérito é sigiloso. E, em segundo lugar, dando uma manifestação técnico-jurídica sem adjetivar a figura dos ministros e ou de seus familiares. Há uma distância muito grande entre uma coisa e outra. Eu confesso que eu não tenho elementos para te dizer se o que os ministros entendem como exercício abusivo de liberdade de manifestação é suficiente para se proceder no inquérito do modo como se está procedendo. Não é? Porque esse inquérito traz alguns problemas. Ainda que eu tenho ouvido muito assim de alguns. Olha, os ministros estão fazendo o que estão fazendo porque têm sido vítimas de crimes e, infelizmente, o aparato policial judiciário não tem se mobilizado para investigar
esses crimes dos quais os ministros são vítimas. Então, é como se o Supremo estivesse agindo em legítima defesa. O Supremo pode indiciar? Vamos encatar nessa sua resposta. O Supremo ele pode indiciar quem não seja autoridade, com prerrogativa de fórum no próprio tribunal? Ou não? Aproveita já. Termina esse aí você já engata. Partindo do pressuposto de que o artigo 43 do Regimento Interno é constitucional, eu acho que não é constitucional. Eu acho que ele é inválido. Mas partamos do pressuposto de que esse inquérito é possível. O artigo 43 diz o seguinte: o Supremo só pode investigar a ocorrência de infração penal se envolver a autoridade sujeita à sua jurisdição. Então, por exemplo, quais são as autoridades que têm prerrogativa de foro em matéria criminal no Supremo Tribunal Federal? O presidente da República, o vice-presidente da República, os ministros de Estado, os deputados federais, os senadores da República, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, os comandantes das 3 Forças Armadas, esses têm prerrogativa de foro. E, portanto, à luz do artigo 43, só esses poderiam ser alvo deste inquérito, que, repito, se funda nesse dispositivo que eu mencionei. Empresários, blogueiros, jornalistas, esses teriam de ser investigados por outras autoridades com poder de averiguar crimes, que não os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. O regimento interno é claro nesse sentido. E mais, né, Zacarias? É só para investigar crime ocorrido na sede ou na dependência do tribunal. Eu acho que tem que se fazer uma pirueta interpretativa muito grande para se entender que esse inquérito pode abarcar crimes praticados na web. Né? É preciso... E a mim me parece que é muito forçoso fazer uma interpretação analógica ou extensiva em matéria de procedimento penal, porque a regra é a liberdade. Não é? Então, me parece que é uma interpretação muito forçada. Uma coisa, qual que é óbvio que todos têm que se pronunciar no inquérito, mas e que tem o acusador, né? O fiscal da lei. Qual é o papel do Procurador-Geral da República no inquérito desse tipo aí, dessas questões? Pois o Ministério Público, de uma maneira geral, ele é o chamado titular da ação penal. Ou seja, só membros do Ministério Público, com atribuição interna para isso, podem promover ação penal pública. Isso está previsto no artigo 129, inciso 1º da Constituição. E isso significa o quê? Perante o Supremo Tribunal Federal, só o Procurador-Geral da República tem o poder, dever funcional de oferecer denúncia a crime contra alguém. Ou seja, o órgão do Ministério Público que atua perante o Supremo Tribunal Federal é a Procuradoria-Geral da República. Então, numa investigação como essa, o Procurador-Geral da República sempre deve ser ouvido em toda e qualquer diligência que se pretenda promover e, eventualmente, pode sugerir diligências que não passaram pela cabeça, por exemplo, do ministro relator, ou pode, inclusive, requerer no todo ou em parte o arquivamento das investigações. Por quê? Porque, ao fim e ao cabo, tudo que foi colhido numa investigação criminal é entregue às mãos do membro do Ministério Público, porque é ele, só ele, que pode propor a ação penal. Então, o papel dele é relevante. Por quê? Porque se ele disser o seguinte: olha, eu não concordo com essas investigações,
Essas investigações, para mim, são nulas, pelos mais diversos motivos. Se ele começa a sinalizar isto em seus pareceres neste inquérito, o que isso significa? Isso indica que ele provavelmente não vai oferecer denúncia. Então não adianta o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, insistir na continuidade dessas investigações se de antemão já se sabe que o titular da ação penal não vai propô-la. Então, vejam a situação que, ao que tudo indica, reflete uma contraposição institucional entre o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. De que vale a persistência num inquérito se já se sabe que, de algum modo, a Procuradoria-Geral da República não vai convalidá-lo e, portanto, não oferecerá denúncia contra quem quer que seja? Para ganhar tempo isso ou não? Se é verdade, o que a gente entende sobre isso? É difícil, né? Olha, eu tenho muita coisa para te perguntar, né, mas não é da sua competência, porque você é juiz federal do Estado e também não está fora do nosso tema aqui. Mas a gente vai ter um outro momento que eu quero pedir tua opinião de coisas que andaram acontecendo, principalmente na sua região, em Ribeirão Preto. Eu quero que você conte. Porque, meu, é o fim da picada, não dá para entender. Cara que tira a vida, o dinheiro que é devolvido para o caixa da prefeitura e daqui a pouco a polícia trabalhou bem, o Ministério Público cumpre o dever de casa e o juiz no fundamento. Não dá para entender. É isso que não é. Eu sei que não é sua competência, não quero nem entrar no mérito, mas isso aí foi tão polêmico essa semana que isso aí acaba tirando, na realidade, em contrapartida, acaba dando uma força jurídica, né, para quem trabalha na defensoria, essas coisas todas, e também para quem exatamente o poder constituído que faz o seu papel, acaba ficando desmotivado. Então, esse é o motivo que nós temos que falar, mas numa próxima, porque eu queria também te falar sobre a fake news o seguinte: a gente fala muito, a fake news é o tempo todo, né? É o tempo todo fake news, é o tempo todo fake news. Mas eu acho que fake news é muito, obviamente, sobre o inquérito esse que está sendo feito, né? Que está sendo feito pelo Supremo. Mas você não acha que nós vamos ter muito problema com questão de fake news, independente de ser num momento político? Como que se vai controlar esses aparelhos na mão de pessoas que não têm habilidade, que não têm um conhecimento institucional? Eu não digo nem cultura. Tem muito cara culto aí que não tem um conhecimento institucional, que pode... Então, assim, como é que você pensa nisso? Inclusive, eu acho que a Justiça Federal vai trabalhar muito sobre isso também. Olha, a gente vive aquela chamada era da pós-verdade, né? Como diria o Bauman, tudo se liquefaz e a verdade se liquefez. Os meios averiguatórios da veracidade ou não das notícias ainda são muito frágeis, porque existe uma explosão de fontes irradiadoras de fake news para todos os lados, né? Aí quem faz fake news diz que é fake news, quem diz que o que ele divulgou é fake news. Então você começa a perder o ponto de Arquimedes, né? Tudo se liquefez. Então, assim, como é que você controla? E mais, como é que você controla fontes irradiadoras de fake news que muitas vezes disseminam as suas mentiras de plataformas que se localizam fora do território nacional? Que é um fenômeno globalizado, né? A gente sabe que tem alguns países que têm agências clandestinas especializadas na produção sistemática de fake news. Isso se profissionalizou. E nós estamos caminhando não só para fake news, nós estamos caminhando para imagens fake. Você consegue colocar a cara de uma pessoa
no corpo de outra. Esse dia eu andei vendo no Instagram uns vídeos do Elvis Presley, até que eu me dei conta que não é o Elvis Presley. Pegaram um cara, colocaram a carinha do Elvis Presley com a mesma voz, mexendo a boca, tudo direitinho. Eu falei, gente do céu, nós vamos assistir a isso, não só as fake news, os fake vídeos. A gente vai adentrar essa era. E como é que você não tem como controlar? Então, infelizmente, isso traz uma situação muito angustiante para o processo eleitoral. Isso traz uma situação angustiante para aqueles que são vítimas de produção de material caluniante, difamante, injuriante, e você não sabe a quem responsabilizar, porque você não sabe de onde vem a fonte. Então, é sempre muito problemático. E você desconfia às vezes. Veja como isso... Eu estava conversando esses dias com um amigo, e aí ele estava dizendo assim, poxa, mas aí vem um tribunal e diz que a verdade é X e não é Y. Isso é bastante difícil de você dizer. A gente mal consegue decifrar no processo civil ou criminal se o que aconteceu é verdade ou não, né? Nós trabalhamos com uma verdade possível, porque a reconstituição de fatos e a descoberta de fontes irradiadoras de fake news é muito problemática. Então, assim, a gente vive numa era angustiante para a qual hoje não há solução, a não ser que haja um desenvolvimento tecnológico que permita detectar a fonte primeva, a fonte originária daquilo. Hoje eu desconheço tecnologia para isso. E sem isso, infelizmente, nós vamos viver o que a gente está vivendo. Esse inquérito é o inquérito das fake news, né? É o próprio. Esse inquérito das fake news, o que acontece, Zacarias? A gente tem um problema muito complicado aí. A ideia de imparcialidade, especialmente no âmbito criminal, a ideia de imparcialidade do juiz, ela está muito ligada a uma ideia de divisão de tarefas. Se você reparar, o processo criminal, ele funciona, o que se chama de persecução penal, ela tem um ciclo que se divide mais ou menos nas seguintes etapas. E cada etapa cabe a um agente público. Em regra, a investigação cabe à polícia. Concluída a investigação, alguém vai eventualmente oferecer a denúncia. Em geral, o Ministério Público é um outro agente. Aí quem vai receber a denúncia e instruir o caso é um juiz. Não é mais o delegado, não é mais um promotor, agora é um juiz. Em alguns sistemas, e eu acho que isso é bem fazejo, o juiz que instrui não é igual ao juiz que vai dar a sentença. E o juiz que vai dar a sentença não é aquele que vai fazer execução criminal. Não é ele que vai supervisionar a execução da pena. Por que se faz isso? Por que cada etapa da persecução penal fica sob a presidência de uma autoridade diferente da outra? Para se resguardar a imparcialidade, um mínimo de isenção de ânimos, para que esse agente envolvido na persecução penal, ele não fique contaminado. Eu vou falar por mim. Eu fui juiz na fronteira do Brasil com o Paraguai e na fronteira do Brasil com a Bolívia. Eu fui juiz em Ponta Porã e Corumbá. E lá havia ali investigações muito complexas. Então, eu me lembro que eu participava como supervisor do... Pois é, já passei poucas e boas. Faz parte da profissão. E eu me lembro de, durante o inquérito policial federal, eu deferia buscas e apreensões, interceptação telefônica, interceptação telemática, infiltração de agentes policiais em organização criminosa, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal. Ou seja, eu me envolvia tanto que eu já fazia
antecipadamente um juízo de culpabilidade daquele investigado. Eu já estava tendente a condená-lo. Então, o que se faz no processo criminal? Se dividem as etapas entre diferentes autoridades. O que acontece nesse inquérito das fake news? Você tem uma confusão de papéis. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, ao que consta, são ofendidos por prática de injúria, calúnia, difamação, exercício abusivo da liberdade de manifestação do pensamento, enfim, eles seriam ofendidos, seriam vítimas. Veja, as próprias vítimas, uma das próprias vítimas determinou a instauração de um inquérito e outra delas preside o inquérito. Se porventura o Procurador-Geral da República, após a conclusão das investigações, denunciar pessoas, esses ministros também vão ter que decidir sobre o recebimento ou não da denúncia. Um deles vai presidir a instrução criminal e eles vão julgar. Então perceba que é uma confusão de papéis. A vítima investiga, recebe a denúncia, instrui e julga. E vejam, se eventualmente, o que ainda é pior, se eventualmente o Procurador-Geral da República decide não oferecer denúncia, o que acontece? O Código de Processo Penal, no artigo 29, o Código Penal, no parágrafo 3º do artigo 100, e o próprio inciso 54 do artigo 5º prevêem a possibilidade de o ofendido oferecer uma denúncia substitutiva em lugar do Ministério Público. Então a gente pode até mesmo ver a denúncia ser oferecida substitutivamente por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso me assusta. Isso me assusta porque isso quebra a imparcialidade total. Veja, está acontecendo isso, né? Ela de vários juízes, ministros, e acaba o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que eu li, ele diz o seguinte, que a atribuição originária para presidir o inquérito é do presidente do Supremo. O presidente do Supremo Tribunal Federal instaura o inquérito por portaria do seu gabinete e, em princípio, é ele quem preside o inquérito. Mas o próprio artigo diz o seguinte, ele pode delegar essa atribuição a outro ministro. Qual é o problema desse dispositivo? É que, ao que tudo indica, ele afronta o que se chama de a garantia constitucional do juiz natural. Essa garantia está prevista no artigo 30, no inciso 37 do artigo 5º da Constituição. O que é a garantia do juiz natural? É a garantia de que nenhum juiz será nomeado ad hoc. Depois que acontece o caso a ser investigado ou a ser julgado, eu não posso designar um juiz específico para investigar ou para julgar o caso. É preciso que a competência daquele juiz decorra de uma regra já definida antes de o crime ter acontecido. Então, por exemplo, tem que ter um critério geral, abstrato e impessoal antes desses crimes, dizendo que aquele juiz que vai julgá-los ou que vai investigá-los tem competência para investigar esse tipo de crime.
O que não pode acontecer é, depois que aconteceu o crime, se escolher, por um critério de pessoalidade, quem vai investigar ou quem vai julgar. Isso afronta o juiz natural. Para que serve isso? Para evitar perseguições. Você imagine, por exemplo, que aconteça um crime aqui em Ribeirão Preto e esse crime atinja um familiar do presidente do meu tribunal, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. E aí a minha vara federal não tem a competência para julgar aquele crime. É a vara do juiz vizinho. E aí vem o presidente do tribunal e fala, não, eu não quero que seja aquela vara. Eu quero que seja a vara do doutor Eduardo. Ele me designa ad hoc, embora haja um critério impessoal que diga que o órgão competente é a vara vizinha. Então, qual é o que o juiz natural garante? Ele protege o cidadão de perseguições desse tipo. Então, na modesta opinião, quando o ministro Dias Toffoli designa a pessoa do ministro Alexandre de Moraes para presidir, em lugar de promover um sorteio do inquérito, ele está indo de encontro a essa impossibilidade de se nomear ad hoc alguém para investigar algo. Ou seja, o sorteio me parece que seria a melhor maneira de se resguardar o juiz natural, que, em última instância, serve para quê? Para resguardar a própria imparcialidade do juiz. Então, a mim me parece que, em tese, o inquérito também traz esse problema. Veja, nossa, é tanta gente, né, Zaca? Eu havia me esquecido de que você costuma fazer essa pergunta ao final. Eu sempre sou pego de surpresa nela, né? Pegadinha do malandro. Bem, eu me lembro que na última entrevista que fizemos, você me fez essa pergunta, agora me vem à cabeça, e eu homenageei os juízes que se curvam à dignidade da lei, os juízes que têm a ousadia da serenidade. Eu vou tomar a liberdade de oferecer novamente a esses juízes. Porque eu percebo que de lá para cá, os ânimos estão muito sobressaltados. Pois é, eu percebo um passionalismo muito grande de todos os lados. Nós estamos, obviamente, em meio a um processo eleitoral e nós vivemos hoje um mundo, não só o Brasil, o mundo de uma maneira geral está muito polarizado. E
É isso mesmo. Não, e você imagina, eu que dou aula em mestrado e doutorado, o que eu já tenho recebido. Essa geração a qual você se refere já tem chegado aos programas de pós-graduação, e eu tenho pego alunos com o seguinte perfil: aluno que se acostumou a estudar ouvindo vídeo de professor no YouTube, aluno que se acostumou a estudar direito por meio de livros de direito esquematizados, de resumos, de sinopses. Ou seja, você imagina, Zacarias, você ser operado por um cardiologista que vai colocar 2 stents em você, que aprendeu a fazer cirurgia cardiológica em manual de cirurgia esquematizado, resumido, ou aprendeu a cirurgia cardiológica vendo somente vídeos no YouTube. Veja, é óbvio que o operador do direito não vai lidar com a vida, mas ele lida com outros bens de enorme importância, como a liberdade, como o patrimônio e a honra das pessoas. De outra. E a gente tem lidado com isso. Então, essa geração que você está falando é a geração que daqui a pouco vai começar a se tornar advogado, juiz, promotor, delegado e, quem sabe, desembargador e ministro. Isso me preocupa muito, porque eu tenho visto uma deficiência estrutural de formação muito assustadora, muito pesada. E, enfim, isso é fruto um pouco do que eu falei, né? Esse jeito de ensinar e de aplicar o direito por meio de princípios e por meio de juízos meramente morais. Isso vai destruindo o direito, a sua autonomia e, com isso, a própria ciência do direito, que é cultuada pelos jurisconsultos. Isso está com os dias contados, né? Pois é. Obrigado você, Zacarias. Um grande abraço, mais uma vez, pela oportunidade. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira Alvim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sobra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Precisa fazer mais pelo seu negócio? A Soucred Mais é o parceiro certo para ajudar as pequenas empresas. Tudo de forma rápida e simples. Quer fortalecer o caixa? Peça seu microcrédito direto pelo aplicativo. Você também pode antecipar recebíveis. E ainda tem a linha especial de capital de giro para quem é MEI. Para ser grande, tenha um parceiro que faça mais por você. Soucred Mais. Baixe o app agora.